Novidades no caso Memphis Depay. A negociação entre o Corinthians e Memphis Depay volta a evoluir. Novos capítulos animantes. Vou passar para você quais são as novidades. Eu adianto uma coisa: se isso for verdade, o Memphis Depay é muito Corinthians. Ela é muito corintiano. Vou passar para você, vou trazer a fonte para você ir lá conferir. Fica aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e bora pro vídeo. O negócio é o seguinte, sem muita enrolação, a negociação entre Corinthians e Memphis Depay pela renovação do contrato do holandês volta a evoluir nos últimos minutos, vamos dizer assim. A reportagem é fresquinha, é do GE, e eu vou te falar o que diz na reportagem. Restando apenas 11 dias para o fim do vínculo atual, o atacante de 32 anos acenou positivamente as condições apresentadas pelo Corinthians. Dia 20, dia 31, acaba o contrato dele. Perfeito? O holandês aceitou a redução de salário. Presta atenção. Ele aceitou a redução de salário e os outros termos todos propostos pelo Corinthians. As partes avançam na conversa. Isso é o que diz a matéria do GE. Não é minha opinião. Presta atenção. O staff de Memphis acredita que a negociação possa ter um desfecho positivo já nos próximos dias. Enquanto treina com profissionais de sua confiança, o atleta mantém o foco no retorno ao Corinthians para a disputa das competições no segundo semestre e deseja dar continuidade à trajetória do clube. Veja bem, rapaziada, o GE tá dando furo de reportagem. Você sabe muito bem que as notícias do Corinthians e Memphis Depay não eram animadoras, vinha perdendo muita força a renovação. Tinha gente lá no Corinthians dando tudo como encerrado, já tratando. O Marcelo Paes falou que ainda tinha chance. Hoje, o presidente Osmar Stabile tratou o Memphis como passado. Ele foi um jogador importante, tal. Era desanimador o cenário. Essa notícia do GE muda tudo. Vou continuar lendo para você, presta atenção. As negociações haviam perdido força durante a intertemporada. A temporada que o Corinthians está treinando e o tempo em que o Memphis estava na Copa. Corinthians e Memphis trocaram propostas e contrapropostas, mas não chegaram a um acordo, a um consenso. Corinthians apresentou uma oferta de renovação no início de junho, no início do mês da Copa, e trabalhava para concluir a negociação antes da Copa do Mundo. As conversas, porém, esfriaram após a eliminação da Holanda no torneio. O Memphis pediu férias, Corinthians deu férias, e até então tá nisso. Mensagenzinha do Memphis no Instagram, coisa arada. Ninguém tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Tudo nas mãos do Memphis. A faca e o queijo, né? Vamos ver o que diz o resto da matéria. Abalado com a queda de sua seleção, o Memphis preferiu se afastar das tratativas por alguns dias para assimilar o resultado, o que atrasou o andamento da negociação. Então, pensando um pouco, levando em consideração o que está escrito aqui, aquelas mensagens todas, aqueles enigmas que a gente estava se perguntando, será que o Memphis está falando do Corinthians? Será que o Memphis está falando do quê? Talvez ele estivesse falando do fim da seleção holandesa para ele. Talvez ele esteja se aposentando da seleção holandesa. Eram muitos enigmas. Nos últimos dias, procura no perfil dele lá. É muita coisa. Vamos continuar a reportagem do GE. Com a retomada das conversas, o Corinthians intensificou os contatos, por entender que perder Memphis Depay enfraqueceria o elenco e dificilmente seria reforçado nessa janela de transferências. Impedido de registrar novos jogadores por causa de 3 transfer bans, sendo 2 impostos pela FIFA e 1 pela CBF, o clube alinhou os termos da renovação com o jogador. Apesar desse avanço, como nem tudo são flores, apesar do avanço recente, o acordo ainda não está costurado e, portanto, há a possibilidade de que Memphis Depay não retorne ao CT Joaquim Grava. Novas reuniões nos próximos dias servirão para definir ajustes finais da negociação. O Corinthians tem até 31 de julho, data do fim do contrato do holandês, para formalizar a renovação e registrar um novo vínculo válido até metade de 2028, mais 2 aninhos. Caso isso não ocorra, os transfer bans impedirão que o clube registre o novo contrato de Memphis, pois não seria uma renovação, e sim um novo contrato. Com isso, o atacante não poderá ser inscrito para atuar oficialmente até que as punições sejam retiradas. Portanto, o que acontece? O que eles estão dizendo aqui?
precisa renovar esse contrato antes do fim desse contrato. Se renovar o contrato depois do fim do contrato, não é uma renovação de contrato, é uma nova aquisição do clube. E o Corinthians não pode fazer novas aquisições. 3 transfer bans. 18 milhões ao total, 16, 18 milhões, não lembro agora, 16, 18 milhões, já vou confirmar para vocês, mas é esse o valor total do transfer ban que o Corinthians tem que pagar. Portanto, não é nada fácil, 16,8 milhões, tá? Não é nada fácil a situação do Corinthians, mas essa notícia anima um pouco a torcida corintiana, que já estava dando como descartada a renovação com o Memphis Depay. Essa proposta que o Corinthians enviou, que o Memphis aceitou, como é que é? Veja bem, a última proposta que o Corinthians enviou era 1,8 milhões por mês de salário, 1,8 a 2 milhões por mês de salário, e o parcelamento dos 40 milhões que o Corinthians deve para o Memphis durante 4 anos. Então, o que o Corinthians ia pagar para ele, essa é a proposta do Corinthians. Se o Memphis aceitou nos termos que o Corinthians enviou, que é o que diz a matéria do GE, significa que o Memphis aceitou essa proposta integralmente, do jeito que o Corinthians enviou. Essa é a proposta que o Memphis aceitou. Se isso é verdade ou não, não temos como confirmar, vamos ter que esperar. Diz também que nos próximos dias a negociação será concluída. Ela precisa ser negociada e concluída antes do dia 31 para que dê tudo certo. O Corinthians sabe disso, o Memphis Depay sabe disso mais do que o Corinthians. O Memphis Depay tem uma noção maior do que todos nós do buraco que está o Corinthians. Se ele aceitar essa renovação, ele declara oficialmente que ele é corintiano de verdade, que ele ama o Corinthians realmente como ele diz. Como ele diz por aí, eu amo o Corinthians, a história do Corinthians, não sei o quê. De fato, agora, com atos, ele vai provar que é verdade. Deixa aqui nos comentários se você concorda, se você gosta da renovação do Memphis Depay. Se essa renovação for concluída, isso torna ele um ídolo, ele vai abraçar o Corinthians, vai receber menos, ele está disposto a jogar no Corinthians por amor. Convenhamos que o salário que ele vai receber não é baixo, ele não é pobre, isso não vai fazer muita diferença para ele, mas isso é a notícia atualizada para você. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu sou o Dingo, vou trazer toda vez que acontecer alguma novidade para você, então não esquece de se inscrever para você não perder, fechou? Mais importante de tudo, rapaziada, de tudo, mais importante de tudo, deixa um Vai Corinthians nos comentários para fortalecer o timão. Tamo junto, vai Corinthians!